Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o apoio à criança com câncer e suas famílias, conversando com a ACC, a Associação de Apoio à Criança com Câncer. No bloco anterior, recebemos aqui o Dr. Marcos Rota, cofundador e também presidente do Conselho da entidade, que falou com a gente a respeito desse tema tão importante. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada ano são descobertos 9.000 novos casos. Nesse bloco, nós prosseguimos com a organização, dessa vez conversando com a também fundadora e presidente executiva da organização, Vanir Cavalcante Rota. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer, em nome da LBV, pela senhora estar aqui conosco hoje também, compartilhando o seu trabalho e também a história de vida sua e da sua família. Seja sempre muito bem-vinda a essa casa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É muito importante para nós essa divulgação do nosso trabalho e também é muito bom você falar de um trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor e dedicação. Bom, e a senhora tocou numa palavra-chave para entender o que é um trabalho como esse, o que ele exige de nós, que é a questão do amor. Está muito ligado também à história da própria ACC. Queria que a senhora contasse para os nossos telespectadores o que levou a família Rota a se engajar tão fortemente nessa causa, que é uma causa tão importante do apoio a essas famílias. Sim, a nossa história de vida, como você falou, é essa. A ACC é a nossa história de vida. Tudo começou, nós tivemos 4 filhos e o segundo teve leucemia, teve o diagnóstico de leucemia. Na época era tudo muito mais difícil e ele não tinha outra chance a não ser ir para fora do Brasil e fazer o tratamento, porque não existia o transplante de medula ainda no Brasil. E foi aí que eu também tomei conhecimento de que uma criança poderia ter câncer, que até então, apesar de eu ser esposa de médico, e eu não sabia que crianças tinham câncer. E eu fiquei muito chocada quando eu soube que o meu filho estava com câncer. Aquilo foi muito difícil, foram momentos assim indescritíveis. Eu acho que só quem passa por aquilo é que sabe mensurar a dificuldade de tudo aquilo, né? E de repente nós tivemos que ir para fora do Brasil, deixamos os outros 3 filhos aqui, que eram muito pequenos ainda, e 3 não, 2 ficaram, porque o mais velho tinha 5 anos na época, foi o mais compatível para fazer a doação de medula. Então fomos para os Estados Unidos e ficamos lá durante todo o tempo de tratamento dele. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho na história, antes de nós irmos, eu tomei conhecimento da realidade, não só do diagnóstico da doença, mas do tratamento como era feito aqui, a maneira como as mães que enfrentavam o tratamento com seus filhos, não tinha nenhuma estrutura para isso. Então, fomos embora para lá, ficamos durante 7 meses, e durante o tempo que nós ficamos lá, nós conhecemos um trabalho maravilhoso também, e que nos deu muito suporte, muito apoio, muito carinho também, e fizemos o firme propósito de que assim que voltássemos para o Brasil, nós iniciaríamos esse trabalho da ACC. O mesmo acolhimento que vocês receberam lá, estender também para outras famílias aqui. Exatamente. Mas até aí nós tínhamos a esperança de trazer junto o Tiago, mas infelizmente ele faleceu. Mas nós viemos ainda com o mesmo propósito de darmos prosseguimento a esse, como é que eu vou dizer? Uma verdadeira missão. Uma missão, como se fosse uma missão que nós resolvemos abraçar. Chegamos aqui e já demos início a esse trabalho. No começo era tudo muito pequeno, muito difícil, era uma coisa muito nova, porque ninguém conhecia no Brasil, nós somos pioneiros desse trabalho. E começamos então aquele trabalho de formiguinha. Conseguimos uma casa pelo IANSP e começamos o trabalho assim, de montagem da casa, da estrutura da casa, que era uma casa velha, reformamos com a ajuda de outros pais, uns amigos nossos, conseguimos montar a casa. Aí veio a divulgação do trabalho, porque ninguém conhecia, ninguém acreditava. O que vocês vão oferecer? Quanto vai custar isso? Quanto vai ser cobrado, né, das famílias?
fomos aos hospitais mostrar o trabalho e começamos então o trabalho. Tínhamos uma casa pequenininha que tinha 3 dormitórios e aí depois fomos aumentando e hoje nós temos uma área de 1.000 metros, com 72 leitos, né? E lá dentro desse alojamento, nós oferecemos todo o suporte ao paciente e seus familiares. Então, quando eles chegam, eles já são recebidos, são encaminhados pelos hospitais, todos os hospitais que fazem o tratamento de câncer em São Paulo, nós somos abertos a receber esses pacientes. São crianças de 0 a 20 anos, né, que são encaminhadas pelos hospitais e recebidos lá pelo assistente social, com o diagnóstico, com o encaminhamento, e eles ficam hospedados conosco, sempre a criança e um acompanhante. Ficam hospedados conosco durante todo o tempo que permanecerem em São Paulo. Nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque quando essas crianças vêm fazer o tratamento em São Paulo, eles geralmente são do Brasil todo, muitas vezes até de fora do Brasil. Já recebemos Argentina, Paraguai, Uruguai. E quando eles vêm, eles não têm uma data para voltar. Então, eles ficavam muito defasados no setor escolar. Às vezes, eles vinham e ficavam durante 1 ano aqui, sem frequentar a escola. Quando voltavam, eles não conseguiam acompanhar. Para recuperar então, o ritmo. A nossa preocupação sempre foi muito grande e fundamos, há, acho que 10 anos, essa escola, que é a Unidade de Suporte Educacional. E esse suporte é muito importante, porque quando eles retornam, eles muitas vezes, não, na maioria das vezes, eles estão muito além, muito acima dos alunos que frequentaram a escola normal, porque eles tiveram um atendimento individualizado dentro da nossa escola. E outra coisa mais importante ainda, do ponto de vista psicológico para eles, é que se estão me fazendo estudar, é porque estão acreditando que eu vou ficar bom. Então, isso é fundamental para eles. Essa visão de futuro. Apostando na vida é realmente a visão de futuro. Se nós acreditamos que eles vão ficar curados, nós temos que investir no futuro deles. Então, a escola é uma coisa assim, um motivo de muito orgulho para nós, porque nós sabemos a necessidade dela para eles. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse tema, mas o programa caminha para o encerramento. Gostaríamos de agradecer a senhora que esteve aqui conosco hoje, também ao seu esposo, o Dr. Marcos Rota, que no primeiro bloco compartilhou com a gente a experiência da ACC também. E para finalizar essa edição, nós dedicamos ao seu coração, amigo telespectador, e ao seu coração também, Vanir, ao do seu marido, que realiza esse trabalho tão bonito. Trazemos aqui um destaque de um artigo do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade. O artigo é intitulado A Lei Pietro e fala a respeito da importância da doação da medula óssea, que colabora justamente para o tratamento de algumas crianças e adolescentes, adultos também, que enfrentam leucemias. Aqui, então, vou para o destaque das palavras do autor. A sabedoria antiga demonstra que as criaturas humanas podem ser avaliadas por sua atitude diante da dor. E mais adiante ele prossegue. Nada fortalece e tranquiliza mais a alma do que a certeza do dever cumprido. Que todos nós possamos ter essa certeza também. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, que dedicamos ao seu coração e abrimos também, Vanir, para as suas considerações finais. Foi um prazer enorme participar desse programa. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de nós divulgarmos o nosso trabalho. Muito obrigada. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Vanir Cavalcante Rota, cofundadora e também presidente executiva da Associação de Apoio à Criança com Câncer. Neste programa conversamos ainda no primeiro bloco com o Dr. Marcos Rota, cofundador e integrante do Conselho de Administração da entidade. Esse tema é muito amplo e nós certamente voltaremos a falar sobre ele aqui no programa Sociedade Solidária. E a você, nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.